Boa noite para todos vocês, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão de peças. Essa aula que é aberta para todo o público, quem quiser pode chegar. Ela que fica salva ali no YouTube, né? Então, se você quiser compartilhar, tem algum colega que vai fazer a prova aí no domingo, você sabe, e às vezes ele está meio aflito, tá aí a aula no YouTube para você compartilhar. E essa aula, eu prometo, ela vai ser rapidinha, tá? Algo em torno de 1h30, 2 horas no máximo, eu quero terminar com essa aula. Lembrando que eu não vou falar nada aqui sobre emoção, quer dizer, eu vou falar só um pouquinho aqui, uma coisa rápida, tá? Mas nada sobre como você vai controlar a sua emoção, nada disso, porque eu vou fazer outra revisão aberta no sábado, para quem quiser participar, justamente para falar um pouco desse controle emocional que a gente tem que ter lá na segunda fase do exame da OAB. Tudo bem? Para quem está assistindo o vídeo no YouTube, nessa aula gravada, na descrição do vídeo eu coloquei o link para você conseguir fazer o download do material. Perfeito? E sem mais enrolação, vamos entrar efetivamente para conversar a respeito da sua prova. Gente, o que eu quero primeiro pôr na cabeça de vocês, tá? Eu sei que muitos cursinhos apostam qual a peça que vai cair, eu sei que eu já coloquei a minha aposta lá, reclamação trabalhista, mas, gente, você tem que ir para a sua prova sabendo fazer todas as peças, porque assim, ó, eu falo que 90% quase de todas as peças, elas estão, a estrutura, o que a gente precisa recordar, está aí nesse material de revisão que eu forneci para vocês. Mas, gente, pode cair aqueles 10%. Então, a gente tem que ir para a prova preparado, tá bom? Agora, medo, gente, só isso que eu quero falar aqui. Medo, ansiedade, achar que não vai dar certo, achar que você não vai dar conta, isso sempre acontece, tá bom? Qual que é a experiência que eu trago aqui? Gente, a nossa primeira turma online, tá? A primeira turma que eu trabalhei online com os alunos, porque presencial já tem aí 4 anos que eu estou nessa caminhada. A primeira turma que eu trabalhei online foi aquela turma da pandemia. E aquela turma da pandemia, eles ficaram estudando, ó, eu vou chutar aqui por baixo uns 8, 9 meses. Pessoal, eles tiveram 9 meses para estudar. E quando chegou o dia da semana da prova, adivinha? Tinha gente que falava, professor, eu não estou preparado para fazer essa prova. Professor, eu estou morrendo de medo de fazer essa prova. Então, gente, se eu te desse mais uma semana, 2, 3, um mês, 2, 3, 4 meses, você ia enrolar. Você que já enrolou, né? Às vezes não assistiu aula, não conseguiu entregar peça. Se eu te desse uma semana, 2, 3, você ia enrolar, você não ia me entregar peça. O ser humano é assim, tá, gente? Então, o que você tem que pensar naquilo que você pode controlar? O que a gente pode controlar? É assistir revisão, tentar desfocar um pouco de não pensar tanto na prova essa semana, tá? Porque se a gente ficar, gente, todo dia, olha para mim, todo dia você ficar, meu Deus, pode cair um recurso de revista, meu Deus, embargo de execução, eu não estudei embargo de execução, ai meu Deus, tem aquele artigo, eu vi o professor tal falar do artigo, eu vi o professor falar que pode cair uma peça muito absurda, recurso extraordinário, ai, aí, gente, isso pode ser muito problemático para você. Porque se você entrar aí numa paranoia hoje, por exemplo, não vai dar tempo de você se recuperar até domingo. Então, não é hora de ficar se estressando essa última semana. Tudo bem? E como vocês pediram, a gente está fazendo aqui hoje essa revisão. Eu já passei o material para vocês e agora eu queria explicar um pouquinho desse material. Gente, esse material aí que eu enviei para vocês, ele é um material que eu aconselho, tá? Eu aconselho aos alunos levarem para a prova. Nossa, professor, quer dizer que eu vou fazer a prova com esse material? Não, gente, não é isso que eu estou falando. Eu quero que você imprima isso, tá? Imprima isso. E até os 45 do segundo tempo, nem 45, gente, 48, você vai ficar lendo este papel. Porque esse papel, gente, essa revisão, ela é muito completa, tá? Muito completa mesmo. E aí você vai ficar lendo isso. Por quê? Quanto mais tempo a gente estudar nesse finalzinho aqui, antes da prova chegar, a não ser que você já sabe tudo, tá? Tem mais chance dessas matérias fixarem na sua cabeça. E eu te falo uma coisa importantíssima. Qualquer peça em direito do trabalho, gente, seja reclamação, contestação, recurso ordinário, qualquer outro recurso, embargo de execução, contrarrazões, todas as peças da nossa prova da OAB. Você precisa ter muita atenção.
e você precisa estar muito atento aos detalhes. E aí eu pus quase todos os detalhes que a gente precisa ficar atento aí na revisão. Tudo bem? Vamos lá? Então, ó, tenha aí ao seu lado uma CLT, se for possível, tá? Mas o mais importante, caderno e esse papel de material de revisão impresso. Beleza? Eu vou compartilhar a tela com ele aqui e a gente segue. Lembrando, para quem está aqui ao vivo, que não é meu aluno, tá? Os microfones eles ficam todos desativados, porque fica melhor para a nossa comunicação. E os vídeos também, para ficar lá no YouTube. Mas qualquer dúvida que você tiver, não tem problema, pode me mandar aqui no chat. Eu estou de olho, eu tenho 2 telas só para responder todas as perguntas que vierem no chat. E a revisão serve para isso também, né, gente? Ó, aqui, nesse momento, olha para mim, só uma coisa. Eu não consigo te explicar nada. Então, por exemplo, se eu explicar uma vez e você não entender, gente, eu não consigo te explicar 2, 3, 4 vezes. Não aqui, na frente de todo mundo. Porque tem muita gente que já está preparadaço para a OAB, tá? Então, o que você vai fazer? Me chamar lá no Instagram, no @artigo7. E se você for meu aluno, você me chama no WhatsApp, me manda lá, professor, ó, você falou isso na aula, eu fiquei com dúvida, não consegui entender. E aí eu te explico 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas vezes forem necessárias. Mas aqui nós temos que otimizar o nosso tempo e não vai dar para fazer isso. Tudo bem? Eu já vi que nós temos aqui uma remissão, ó, eu fui ler remissão, uma dúvida, tá? E eu vou ler aqui, ó. Boa noite, professor. Hoje sua aula me surgiu uma dúvida sobre as marcações na CLT. Posso sublinhar, fazer remissões a lápis, utilizar marca-texto? Perfeito. Porém, não posso circular artigos? Pessoal, de cabeça, eu confesso, eu não vou citar o nome, porque me mandaram aqui no inbox, né? Eu confesso que eu não lembro especificamente sobre circular artigos. Por isso que, quando me perguntaram hoje na live, ao vivo, eu falei que era melhor não fazer. Grifar, eu tenho certeza, tá? Agora, gente, qualquer tipo de símbolo, ó, 2 coisas que eu tenho certeza para te falar aqui. Grifo, beleza. Qualquer tipo de símbolo não pode ser permitido. Então, eu imagino, ó, tem bastante gente falando aqui no chat que não é permitido. Então, eu imagino que aí circular não seja permitido. Perfeito? Beleza? Então, tá bom. Aí vamos lá, pessoal, sobre o material. Ó, o que você tem que ter em mente? Você vê que o nosso material, gente, ele está dividido nas 3 peças mestras que nós temos, nas 3 estruturas mestras que nós temos. Então, olha lá, reclamação trabalhista, contestação e depois os recursos, tá? E veja que não é recurso ordinário, está escrito recursos, aí tem coisas sobre todos os recursos. Ah, só me confirme se vocês estão vendo, gente, o material. Confirma aí para mim, vocês estão vendo o material? Sim? Tá, beleza. Então, as peças de recursos. Aí, vamos lá, gente, para a nossa revisão. Primeira coisa, nós vamos tratar e conversar a respeito da reclamação trabalhista. Gente, reclamação trabalhista, só para recordar, é aquela peça que nós vamos quebrar a inércia do Poder Judiciário, tá? É aquela peça que quem, aqui, ó, para a OAB, é mais fácil, quem faz é o reclamante, o seu cliente, tá? É o empregado. Então, vai chegar com uma entrevista, ou o fulano narrou a seguinte situação para você, e vai colocar um texto, tá? Processualmente falando, gente, na reclamação trabalhista, em regra, não há nenhum ato processual. Só que nós temos uma exceção, tá? Qual que é a exceção? Se a pessoa, isso aí vocês têm que ficar atentos, tá? Se a pessoa já distribuiu uma reclamação trabalhista, e essa reclamação trabalhista seja porque, tá? No exercício vai te falar, ela foi arquivada. E aí eu vou distribuir uma segunda reclamação trabalhista sobre esses mesmos fatos. Então, quer dizer, aqui, ó, mesmo que já teve um ato processual, que foi a primeira reclamação trabalhista, mas como ela foi arquivada, eu vou distribuir uma segunda também reclamação trabalhista. Então, se é que tem alguma coisa de processo, pode ser isso. Agora, muito simples de identificar a reclamação trabalhista. E eu falo assim, pessoal, para a prova da OAB, eu acho, tá? Eu acho, não vou garantir para vocês, mas nunca aconteceu, só aconteceu comigo lá no exame 13 da OAB, vocês não vão ter problema com identificação de peça. Nunca aconteceu, quer dizer, só aconteceu no 13, tá? Mas tirando o 13, todos os outros exames não teve problema com identificação de peça. Então, vocês não vão ter problema com isso, se Deus quiser. Então, reclamação trabalhista, o que a gente tem que ficar atento? Aos fatos que são narrados, tá? Processualmente falando, não teremos nada. Isso é o que tem que ficar muito claro
na cabeça sua sobre reclamação. E aí, sobre reclamação, gente, eu deixei os artigos aqui, ó. Rito ordinário e no rito sumaríssimo. Artigo 855-B da CLT. 840, parágrafo 1º e 855-B. Ah, lembrando aqui, né, gente, o professor já fez uma orelhada aqui, tá? Que eu não quero que vocês façam. Não se esqueçam de escrever em nenhum lugar da CLT, tá? Pus aí otimizado, mas não se esqueçam de escrever sempre da CLT. A gente está acostumado, acha que na prova não precisa, mas precisa sim, tá? Não pontua se você não escrever da CLT. Então tá aí, rito ordinário e rito sumaríssimo. Esses são os artigos da reclamação trabalhista. A estrutura, gente, que o Renato trabalha na reclamação trabalhista, e aqui eu pulei a questão de endereçamento, porque é muito simples, a questão de qualificação, também não adianta a gente ficar falando aqui, nós vamos direto para a estrutura da nossa peça, é preliminares e mérito, depois pedido e depois requerimentos finais. O que eu quero explicar para você aqui, tá? Se você não trabalhou com essa estrutura, não tem problema. Eu tenho certeza que você adquiriu um cursinho de qualidade, que você teve um professor de qualidade. Então, se tem alguma coisa que mudou, tá? Você pode me perguntar, falar, professor, me falaram para fazer isso. E eu te falo se sim ou se não. Mas muito difícil de você ter aprendido alguma coisa errada, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui a gente recebe agora nessa aula, né, pessoal que está fora aí da nossa comunidade da aprovação. Gente, o que são preliminares, tá? Na reclamação trabalhista? Pessoal, só pedido de tramitação preferencial. E aí, pelo amor de Deus, não confundam tramitação preferencial com pedido de tutela de urgência ou com pedido liminar. Pessoal, tramitação preferencial, o que você quer? Você quer que o processo corre mais rápido, o processo inteiro. Agora, tutela, não. Você quer que aquela tutela, né, ela seja deferida, ou seja, você quer o próprio pedido antes da sentença, ou então você quer uma cautelar. Então, tutela é totalmente distinto de tramitação preferencial. As preliminares aqui que a gente trabalha dentro da reclamação trabalhista, tá? São as de tramitação preferencial. Fechou? Aí eu coloquei para vocês, gente, nunca caiu no exame, mas está aí. Maior de 60 anos, maior de 80, os fundamentos estão todos aqui. Se a pessoa for deficiente, portador de doença grave e processo que decorra de falência. Então, são algumas hipóteses que o Renato colocou de tramitação preferencial. E aí, efetivamente, a gente chega no mérito. Pessoal, aqui sim, a gente tem que ter muita atenção na nossa reclamação trabalhista. Por que a gente tem que ter muita atenção na reclamação trabalhista? Gente, a maioria tem muitos tópicos e sempre cai nas reclamações trabalhistas da OAB, alguns tópicos que eles são, que você tem que descobrir. Por exemplo, eu sempre falo isso, o seu cliente, gente, quando você virar advogado, e você virar advogado trabalhista, ele não vai chegar para você e falar assim, doutor, deixa eu te contar, olha só, eu trabalhava na empresa assim, horário assim, assado, então eu quero que você peça para mim 2 horas extras por dia, eu quero também violação do intervalo intra-jornada, porque eu sei que isso acontecia, e também quero o pagamento do intervalo interjornada. Não, não é assim que funciona na prática, gente. E se não é assim que funciona na prática, a FGV também não vai fazer isso. Então, o que a FGV vai fazer? Algumas informações ela vai te jogar, e aí você que tem que ler aquela informação, tá? Para extrair dali os pedidos. E lembra sempre, o principal do mérito na reclamação trabalhista é você conseguir colocar algum pedido, tá? Então, o que você quer? São horas extras? É equiparação salarial? É acúmulo de função? É adicional noturno? Esse é o principal ponto da reclamação trabalhista. Gente, se você criar um tópico e deixar de pedir, o seu examinador pode zerar aquele tópico inteiro. Por quê? Gente, se você não pede, o juiz não pode te dar, tá bom? E aí vem a nossa primeira dica, tá? Do mérito, para que você divida em tópicos a sua petição inicial e que cada tópico tenha a nossa regra do FAFU-P. Você precisa de uma narração de fato, você precisa de um fundamento jurídico e você precisa de um pedido, tá? Então, fato, aconteceu isso, fundamento, o artigo tal fala isso e, portanto, eu quero isso. É isso, é assim, gente, essa é a melhor redação que você pode se utilizar na sua prova. Aconteceu isso, o artigo tal fala isso, eu quero isso. Se você fizer tudo isso toda vez,
Aconteceu isso, o artigo tal fala isso, eu quero isso. Aconteceu isso, o artigo tal fala isso, eu quero isso. Se você sempre utilizar dessa redação, vai ficar muito mais fácil do examinador te pontuar. E ó, esquece do jeito que você faz no escritório, a FGV não está preocupada, tá? Ela vai corrigir quase que de uma forma mecânica. Então, fato, fundamento, pedido. E eu pus aqui, gente, ó, não deixe o pedido genérico. O que é o pedido genérico? Por exemplo, gente, requer o pagamento de horas extras. Pessoal, quantas horas extras que você quer? Tá? Não deixa pedido genérico, não. Requer pagamento dos feriados trabalhados. A gente já fez muita ação aqui, tem que falar quais, tá? Então, não deixe pedido genérico. E vamos dentro dos pedidos agora olhar e relembrar especificamente esses pedidos que eu falo que eles têm que ser descobertos. E aí eu pontuei aí os mais complicados. Gente, o primeiro que eu pus aí para vocês, ó, é o pedido de reintegração. Então, você tem que ficar muito atento, gente. Quando o exercício mencionar que o reclamante lá, por exemplo, ele tem alguma espécie de estabilidade, qualquer estabilidade, você já sabe que você vai ter que abrir um tópico. Então, você vai ter que abrir um tópico sobre a estabilidade. Nesse tópico de estabilidade, gente, você vai lá usar a nossa regra do FAFO-P. Qual que é o fato? Você tem que narrar a estabilidade. Então, por exemplo, fulano era dirigente sindical, ou fulano é dirigente sindical. Fulano foi eleito para a CIPA. Fulana engravidou. Esse é o fato. Simples, gente. Lembra? Fato não pontua. Economiza no fato. Fundamento. Qual artigo que trata dessa estabilidade? Tá? Ah, é o artigo 165, que é o do CIPEiro. Não, é o 543, parágrafo 3º, é o do dirigente sindical. Você vai colocar aqui, nos termos do artigo tal, ele tem estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, por exemplo. Nunca, gente, nunca, só escreva o artigo. Ó, não faz esse tópico feio não, tá? Esse tópico feio assim, ó, fulano engravidou. Fulano tem estabilidade nos termos do artigo tal, requer a reintegração. Não, gente, você tem que explicar o artigo. Explica o artigo, explica a súmula, explica a OJ. Não só transcreve, porque só transcrever o seu examinador pode não te dar ponto. Claro isso? Então, fato, fundamento e pedido. Agora, o que acontece? Gente, todas as vezes, olha para mim, todas as vezes que a FGV cobrou uma estabilidade, todas, ela também cobrou um tópico de tutela de urgência. Então, o que eu deixei aqui para recordar na sua cabeça? E aí você vai lembrar disso na hora da sua prova. Se a pessoa tinha estabilidade e ela foi dispensada sem justa causa, sim o quê, pessoal? Você tem que falar de tutela de urgência. Agora, se a pessoa nunca caiu dessa forma na OAB, mas vamos saber, às vezes é a primeira. Se a pessoa tem estabilidade e foi dispensada com justa causa, não, você não vai abrir o tópico de tutela, a não ser que seja o dirigente sindical, né? Porque o dirigente sindical, eu preciso do inquérito. Ele vai ser um pouco diferente. E qual que é o fundamento da tutela, gente? Artigo 300 do CPC. Recapitulando esse tópico, então, se você identificar que lá na sua peça existe um pedido de reintegração em razão de estabilidade, você tem que lembrar de pedir tutela. E essa tutela, pessoal, ela pode ser pedida dentro do tópico da estabilidade, tá? Ou ela pode ser pedida em um tópico apartado. Aí vai o que você vai querer, ou do tópico de estabilidade, ou então dentro em um pedido apartado. Ficou claro isso? Beleza? Ok, fechou. Gente, distribuição por dependência. O que é distribuição por dependência? Já falamos, tá? É o que eu acabei de dizer aqui em cima, ó. Quando eu solto uma outra reclamação trabalhista. O que eu queria falar aqui? Gente, quando há distribuição por dependência, você vai endereçar a sua peça para o mesmo juízo da primeira vez, tá? Para não acontecer lá de você querer sortear com quem você vai cair na determinada vara do trabalho. Não, você tem que colocar. Então, se a ação lá aqui, ó, vamos voltar, ó, a primeira reclamação trabalhista foi endereçada ou caiu, né, para o juiz da 100ª vara do trabalho de São Paulo, pessoal,
Agora que você vai soltar a segunda reclamação trabalhista, você não pode mandar para ao douto juízo 3 pontinhos. Não, você tem que mandar para o juízo da vara de trabalho de número 70, São Paulo. Isso é distribuição por dependência e o fundamento da distribuição por dependência está lá no CPC 286, inciso 2. Fechou. Agora a gente chega no ponto mais importante, gente. Aqui é o divisor de águas se cair uma reclamação trabalhista na sua prova. E lembrando que a maioria dos cursinhos estão apostando na reclamação trabalhista. Então você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Pega seu celular, gente, põe longe. Foca aqui no Renato. Ó, foca no Renato, gente. Coisa mais importante da sua reclamação trabalhista é a hora que o exercício narrar a jornada de trabalho. Então, presta atenção. O exercício vai narrar a jornada de trabalho. Então, ele vai falar assim, Renato trabalhava de segunda a sexta, de tal hora até tal hora, e sábado até tal hora. Essa é a jornada de trabalho. Pessoal, pegou essa jornada de trabalho? Olha só, você vai olhar essa jornada de trabalho e dessa jornada você tem que analisar 5 pontos. Isso é muito importante. Tem que analisar, porque dependendo, você vai ter que abrir 5 tópicos só relacionados com a jornada de trabalho. Quais são esses 5 tópicos, professor? Revisando, gente. O primeiro tópico que você vai olhar é o tópico de horas extras. Então, eu tenho que fazer a conta. Esse empregado trabalhou mais de 8 horas ou trabalhou mais de 44 horas semanais? Essa é a conta que eu vou fazer. E, gente, eu olho exclusivamente quanto tempo a pessoa trabalhou. Eu vou olhar se tem algum dia na semana que ele trabalhou mais de 8 horas. Se ele trabalhou mais de 8 horas, gente, quanto tempo que ele trabalhou mais de 8 horas? Ah, professor, eu fiz as contas aqui, ele trabalhou 40 minutos, tá? Ele trabalhou 40 minutos de horas extras todos os dias. Pessoal, você vai abrir um tópico que se chama horas extras, tá? E olha esse tópico que fácil. Você vai narrar que ele trabalhava 8 horas e 40 todos os dias. Fato. Fundamento, tá aqui, ó, nos termos do artigo 7º, 13 da Constituição Federal, o limite de jornada é de 8 horas. E aí faz o pedido, gente. Você vai pedir hora extra? Não, olha aqui embaixo, ó, pus a observação. Você vai pedir o quê? Primeiro o tempo. Quanto tempo que você quer? 40 minutos. Então você vai pôr, requer o pagamento de 40 minutos. É todo dia? É. 40 minutos diários. Tem adicional? Tem. Com adicional de 50%. Tem fundamento do seu adicional, gente? Tem. Artigo 59, parágrafo 1º. Previsto no artigo 59, parágrafo 1º. Tem reflexo, pessoal? Tem. Hora extra é verba de caráter salarial. E reflexo nas demais verbas contratuais decisórias. E aí, gente, a hora que o examinador vê esse seu tópico de horas extras, ele vai falar, cara, é isso que eu quero ler para a minha vida. Se todas as provas fossem assim, eu estava perfeito. Mas chega para ele o quê? As provas do pessoal pedindo, requer hora extras. Gente, que hora extra que você quer? É diária? É semanal? Quanto tempo? Imagina, gente, olha só como eu falo que isso é perigoso. Imagina que você só põe um pedido assim, ó. Você põe um pedido. Requer o pagamento de horas extras. Aí vem o gabarito oficial da prova, que não é o que sai domingo, tá? Não é o que sai domingo, domingo é o preliminar. Quando vem o gabarito oficial, gente, sai assim, ó. Pontuação. Pontuação. Pedir 40 minutos de horas extras. Gente, a pessoa que pediu só hora extra, ela pediu 40 minutos de horas extras? Não pediu. E se ela não pediu, ela vai pontuar? Não, gente. Esse tópico inteiro dela de horas extras vai estar errado. Então, presta muita atenção. Não faça pedido genérico. Chegou no pedido, gente? Quanto tempo que você quer? Tem adicional? Tem. Tem fundamento do adicional? Coloca. E não se esqueçam dos reflexos, tá? Porque hora extra é uma verba de caráter salarial. Estamos claros aqui? Fechou? Aí nós vamos para o intervalo intrajornada. Então, depois que eu olhei a hora extra, eu olho o intervalo intrajornada. Quanto tempo essa pessoa teve de intervalo? Ah, não, professor, identifiquei aqui que ela teria que ter tido, né, 1 hora,
mas ela teve somente 20, somente 30 minutos. Então, eu vou pedir o pagamento do tempo suprimido. Ó, e lembra, gente, aqui, ó, eu tô pondo todos os fundamentos para vocês, ó. Tópico do intrajornada. Fulano tinha tantos minutos de intervalo, de almoço ou de janta. O artigo tal, artigo 71, tá? Diz que ele teria que ter tido tanto. Faz o pedido. Requer o pagamento de tantos minutos suprimidos do intervalo entre a jornada, com adicional de 50%, nos termos do 71, parágrafo 4º. E aí eu pergunto para vocês aqui, gente, vocês que estão no chat, vamos ver se vocês estão dormindo aí. Violação do intervalo entre a jornada tem caráter salarial? Violação do intervalo entre a jornada tem caráter salarial? Aê, gente, ó, coração, perfeito, caráter indenizatório. Então, eu não posso pedir reflexo, tá? Não posso pedir reflexo. Eu só vou pedir o tempo suprimido. Fechou? Ok. Intervalo interjornada, gente. Qual que é esse? É aquele intervalo de quando termina a jornada num dia para começar a outra, precisa de 11 horas. Ó, o que eu chamo a sua atenção aqui? Se o exercício mencionar, por exemplo, que o cara trabalha de segunda a sexta no horário X, e que aos sábados ele trabalha em um outro horário diferente, presta atenção no professor Renato, todas as vezes que a FGV fez isso, todas, precisou cobrar a supressão do interjornada. Quando, gente? Normalmente de quando acaba a jornada no sábado para começar, de quando acaba na sexta, né, para começar no sábado. Como assim, professor? Gente, por exemplo, aqui, ó, ele fala que o cara termina de trabalhar aos sábados 23 horas e entra a sexta 23 horas e entra aos sábados 7 horas da manhã. Aí eu tenho violação do interjornada, eu vou abrir tópico. Não acabou ainda. No seu último simulado teve, é isso mesmo, Guilherme? Foi isso mesmo? Gente, descanso semanal remunerado, tá? Eu tenho que analisar, e aí nunca foi cobrado isso em reclamação trabalhista na OAB, mas lembrando que sempre a OAB gosta de inovar as coisas. O que é o descanso semanal remunerado? Eu preciso de pelo menos um dia de descanso por semana. Então, se falar assim, ó, por exemplo, fulano trabalha em jornada 7x1. Gente, quem trabalha em jornada 7x1 tem direito, está descansando um dia por semana? O que vocês me falam? Quem trabalha em jornada 7x1 está descansando um dia por semana? Vamos ver? Não, gente, não está, porque a semana tem 7 dias. Ele está trabalhando, tem semana que ele trabalha a semana inteira. Então, não tem um dia de descanso semanal remunerado. Você vai pedir o dia que ele trabalhou, destinado ao descanso, com adicional de 100%. E por último, você tem que ficar atento ao adicional noturno, tá bom? O adicional noturno nada mais é que você ver se ele trabalhou após as 22. Gente, olha para mim, se ele trabalhou depois das 22, abre tópico de adicional noturno, tá? Porque os alunos têm muita dificuldade de falar, ai, mas você não falou que eu tinha que pedir. Não, gente, ele não vai falar. Ele vai dar uma jornada e se trabalhou depois das 22, você tem que abrir tópico. Tudo bem? Só viu com a Camila perguntando aqui, professor, e esse descanso tem que ser no domingo ou pode ser em qualquer outro dia? Camila, esse descanso, preferencialmente uma vez por mês, ele tem que ser no domingo, tá? Mas para a OAB não tem mexido aí nessa questão de bater o descanso com o domingo, não. Não tem brincado com isso. Agora, o que eu tenho medo é justamente do cara que não tem nenhum dia de descanso na semana. Tá bom. Agora eu quero que você preste muita atenção. Tenho dificuldade em contar o adicional noturno. Não, gente. Ó, Daniela, esquece a hora noturna reduzida para fins de peça, tá, gente? Esquece a hora noturna reduzida para fins de peça. Adicional noturno tem reflexo? Tem, Diegão? Tem reflexo, tá? Vamos lá, vamos fazer uma conta rápida aqui, tá? Nós temos um espacinho branco. Gente, imagina que o exercício mencione, tá? Que o Renato trabalha de segunda, ó, o Renato trabalha de segunda a sexta. Acabei de criar na minha cabeça aqui, ó, vocês vão ter que me ajudar. De segunda a sexta, eu trabalho das 12 às 21. Às 21 horas. Com 40 minutos de intervalo. Ó, tô criando aqui, vai prestando atenção.
Descanso semanal remunerado tem reflexo? Tem reflexo, Marcelo. Você vai pedir o dia com adicional de 100%. Então, esse adicional de 100% tem reflexo. E aos sábados, o Renato trabalha das 5 às 9. Beleza. Sem intervalo. Fechou. Vamos lá, gente. Primeira coisa que nós vamos olhar aqui nessa jornada é horas extras. Gente, o Renato tem direito às horas extras? Me responde aí no chat. Preciso da ajuda de vocês. Tá? Tem direito às horas extras? Sim. Pessoal, quanto tempo de horas extras que eu tenho? 20 minutos. Por que 20 minutos? Gente, ó, se eu trabalho do meio-dia às 9, eu fico 9 horas na empresa, tá? Só que eu não trabalho às 9 horas. Eu só trabalho 8 horas e 20. Por quê? Porque o exercício mencionou que eu tenho 40 minutos de intervalo. Então, quer dizer que por dia eu tenho que pedir 20 minutos de horas extras. Aí eu abriria esse tópico aqui, ó, de horas extras. Ponto para vocês. Analisei as horas extras, ok. Gente, tenho que abrir tópico de intervalo intrajornada? Aqui, ó, tem que abrir tópico de intrajornada, pessoal? Tem? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu já não pedi isso como hora extra? Eu já não pedi esses 20 minutos aqui como hora extra? Ah, galera, ó. Amo vocês, pessoal. Amo vocês. É cumulativo, pessoal, porque eu trabalhei 8 horas e 20. Quem quiser pôr na cabeça, pede de novo, tá? Quem quiser decorar isso, não é bis in idem, isso mesmo, Diegão, perfeito, tá, gente? Então, além de pedir 20 minutos como hora extra, porque uma coisa é hora extra, gente. Agora, o outro pedido que nós vamos fazer é 20 minutos, ó, pela supressão do intervalo intrajornada. E lembra, esses 20 minutos aqui de cima tem reflexo. E esse de baixo, pessoal, não tem reflexo, tá? Por quê? Porque ele é uma verba de caráter indenizatório. E a violação do interjornada, gente? Tem violação do interjornada? Eu nem fiz conta aí, né? Vamos ver se tem. Tem? Ó, eu saí do trabalho às 21. 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, eu descansei só 8 horas, eu tinha que ter descansado 11. Então, tem violação do interjornada? Tem. Vou abrir tópico. Professor, sou ruim de conta. Eu já cantei a bola para vocês, gente. Para quem é ruim de conta, o seu pedido vai ser: requer o pagamento do tempo suprimido do intervalo. Se você for ruim de conta, tem medo de errar, pede o pagamento do tempo suprimido do intervalo. Pronto, a FGV também vai te pontuar. Pede o adicional de 50% e fala que o fundamento, de novo, né? Aqui vai ser, também tem a OJ. Ó, quem quiser anotar aqui, tá? Tem a OJ 355 também. OJ 355 da SDI 1 do TST. SDI 1 do TST. Fechou? E aqui, aí acabou, né, gente? Descanso semanal remunerado tem, porque aí domingo eu não trabalhei, e também adicional noturno não tem, porque eu não trabalhei nenhum dia depois das 10. O Jean falou, não tem chance dele falar que é indeterminado? Não, se você falar que é o tempo suprimido, Jean, não tem chance. Tá? Agora, ó, eu já peguei prova assim, tá? O aluno vai lá e põe assim, ó, requer o pagamento do intervalo. Gente, o que é isso? Que pedido porcaria. Que pedido porcaria. Que pagamento de intervalo? Não tem nada a ver, gente. Isso aqui é o tempo suprimido do intervalo, tá? Não vão fazer caca, não. Eu sei que com vocês não vai acontecer isso. Fechou? Beleza. Gente, ó, juro por Deus, se cair reclamação trabalhista, presta muita atenção no tópico de jornada. E vocês vão lembrar de eu falando na sua cabeça. Presta atenção nos tópicos de jornada. Presta atenção nos tópicos de jornada. Porque é aqui que está a sua aprovação. O que mais que nós temos, gente? Justiça gratuita. Lembrar que se falou desempregado, pede, tá? Como assim pede, gente? Abre um tópico de justiça gratuita. E olha para mim. Deixa eu tomar uma água aqui. Gente, eu não quero que você abra esse tópico de justiça gratuita. Vou narrar o tópico.
fulano está desempregado. Nos termos do artigo 790, parágrafo 3º da CLT, requer justiça gratuita. Quem é meu aluno vai entender. Por que eu não posso fazer isso, gente? Olha o tópico que eu abri. Fulano está desempregado. Nos termos do artigo 790, parágrafo 3º, requer os benefícios da justiça gratuita. O que está errado aqui nesse tópico que eu abri, gente? O que está errado? Alguém conseguiu identificar? Fulano está desempregado, nos termos do artigo 790, parágrafo 3º da CLT, tá? Faltou da CLT, não é isso que está errado, requer os benefícios da justiça gratuita. E isso, gente, explica a porcaria do artigo, gente. Não, pessoal, explica o artigo, tá? Não fala assim, nos termos do artigo tal. Explica o que o artigo fala. Então, nos termos do artigo 790, parágrafo 3º, aquele que recebe um salário menor que 40% do teto da Previdência tem direito aos benefícios da justiça gratuita. Portanto, requer os benefícios. Essa é uma forma, tá? Ou então, declaração de hipossuficiência, aí você vai colocar no quarto. Estou comprovando a hipossuficiência juntando declaração. Explica artigo. Fechou? Explica artigo. Honorários advocatícios, cara, grifa isso aqui, gente. Quem tem caneta grifa-texto, grifa com vermelho, roxo, amarelo, qualquer cor, gente. Abre tópico. E o tópico é facinho, né? Requer pagamento, tá? Dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do 791 lá da CLT. Não esquece, pelo amor de Deus. Não esquece, pelo amor de Deus. Jéssica, eu já respondo você, tá? Rapidinho. O que eu ia falar, gente? Dica do Renato. Olha só a dica do Renato. Você vai colocar os honorários no mérito, beleza? Essa é a regra. Vai colocar no mérito. Mas pode ser que você esqueça. Se você esquecer no mérito, você vai colocar nos pedidos. Só que você pode ser que esqueça do mérito e esqueça dos pedidos. Aí você vai colocar onde? Nos requerimentos finais. Resumo, põe honorários na porcaria da peça em algum lugar, tá? Põe honorário. Para não esquecer, gente, lá no seu rascunho, se cair reclamação trabalhista ou se cair contestação, já deixa escrito no rascunho, não esquecer honorários advocatícios, porque se está escrito lá, tá? Aí você não esquece. Pode colocar só no mérito? Pode colocar só no mérito. Deixa eu só responder a Jéssica agora. Se no exercício não falar que é desempregado, mesmo assim pedir, perde ponto? Não, Jéssica, não perde ponto, tá bom? Os tópicos que você abre a mais, eles não vão tirar ponto da sua prova. Ok. Depois, outra coisa importante, e aí quem não é meu aluno pode me mandar mensagem lá, porque eu tenho um material disso aqui, sobre as verbas rescisórias. Gente, você tem que saber de cabeça, porque não existe artigo de verba rescisória. Você tem que saber, quando o fulano for dispensado, ele tem direito a quê? Quando o fulano pedir demissão, ele tem direito a quê? Quando for justa causa, ele tem direito a quê? Isso aí é decoreba, tá? Não tem artigo na CLT que fala isso. E se cair na sua prova e falar que eu não recebi as verbas rescisórias, você tem que pedir. E olha para mim. Olha, nossa, gente, olha no meu olho, olha aqui no meu olho, olha no meu olho. Jamais na prova da OAB, você vai pedir verbas rescisórias de forma genérica. A OAB não pontua verba rescisória como forma genérica. Você tem que escrever qual verba rescisória você quer. Então, você nunca vai escrever assim, requer verbas rescisórias. Você vai falar quais, tá? Igual consignação, gente. Se cai consignação, você não pode consignar as verbas rescisórias. Você tem que falar quais você quer consignar. Eu quero consignação de saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas. Mas fala. Se você não falar, vai perder ponto. Ficou claro isso? Então, verba rescisória, nunca colocar de forma genérica. E eu pus aqui o mais importante, se for dispensa sem justa causa e não receber nada, lembrar de pedir guia para saque e seguro-desemprego. Gente, você não pede o FGTS, você pede a guia para saque do FGTS e para saque do seguro-desemprego. Tá claro isso? Então, vencemos aí mais uma, que é a letra F. Letra G, eu pus o grupo econômico. Então, se tiver grupo econômico, lembra, você vai colocar todo mundo do grupo econômico no polo passivo. E se você quiser acrescentar uma coisa aqui, e
abrir tópico para explicar o grupo econômico. Não basta colocar no polo passivo. Você tem que abrir um tópico explicando do grupo econômico. Você vai abrir um tópico lá que se chama do grupo econômico. Do grupo. E nesse grupo econômico você vai explicar qual que é o fato. Ah, as empresas têm o mesmo interesse. Beleza. Qual que é o fundamento? Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, etc. e tal. Faz o pedido, requer seja reconhecida a responsabilidade solidária de todas as empresas do polo passivo. Pronto, acabou, gente. Ó, fato, fundamento e pedido, resumidão e bem tranquilo para vocês. Então, grupo econômico, você tem que colocar, tá, todos os tópicos. Os tópicos. Fechou. Reflexo, gente. Não se esqueçam disso, tá? Porque a OAB já pontuou, mas ultimamente ela não tem pontuado, só que vai que ela pontua isso de novo. Se a verba tem caráter salarial, então você está pedindo horas extras, está pedindo adicional noturno, está pedindo adicional de insalubridade, está pedindo adicional de periculosidade, você está pedindo, vamos pegar outra coisa aqui, salário e substituição, está pedindo adicional de transferência. Pessoal, essas são verbas, você está pedindo comissão, está pedindo gratificação legal, essas são verbas de caráter salarial. E se a verba é de caráter salarial, gente, você não pode pedir só a verba. Você tem que pedir a verba mais os reflexos. E é só colocar aqui a nossa célebre frase. E reflexos. Então, o que você quer? Ah, eu quero o adicional de transferência e reflexo nas demais verbas de caráter salarial e rescisório. Ou então, aqui você pode trocar e reflexo nas demais verbas contratuais, tá? Pode ser também contratuais e rescisórios. Fechou? Beleza? Então, não se esqueçam aí dos reflexos. A gente vem depois para a responsabilidade civil e eu deixei bonitinho, gente, todos os pedidos que você pode ter que fazer referente à responsabilidade civil. Então, danos materiais e dano moral e dano estético. Gente, sobre dano material, olha lá, dano emergente, ou seja, o que a pessoa já gastou. Lembra o nosso último simulado? O último simulado ele tinha gastado lá com os psiquiatras. Já gastou, eu vou pedir ressarcimento. E se for lucros cessantes, aquilo que deixou de ganhar, aí eu peço o pagamento. Mas, já te respondo, Jean, mas pode acontecer do exercício falar, ó, que ficou uma incapacidade para o resto da vida. Então, por exemplo, em razão do acidente, eu perdi um braço, gente. Se eu perdi um braço, eu estou incapaz para o resto da vida. 50%, 60%, 70%, não sei, o exercício que vai te falar. Então, se ficou essa incapacidade, eu vou pedir um pensionamento vitalício no percentual dessa incapacidade que ficou. Simples assim. Professor, mas eu vou ter que abrir todos esses tópicos? Não, gente, você tem que identificar no exercício, tá? Se teve gasto, se teve lucro cessante e se teve aí uma incapacidade que justifica o pensionamento. É só justificar, tá bom? E por último, dano moral e dano estético. Cara, faz uma seta aqui, ó. Aqui, ó. Faz uma seta aqui e escreve assim, ó. Todos os acidentes de trabalho geram dano moral. Gente, então se vocês falar que fulano sofreu um acidente de trabalho, consequência, você tem que abrir tópico de dano moral. Ele não precisa falar mais nada. O exercício não precisa falar mais nada. Se ele falar que a pessoa sofreu um acidente de trabalho, já tem que abrir tópico de dano moral. E o dano estético, gente? Não, o dano estético você só vai abrir se tiver aí uma deficiência aparente, tá? Então, perdeu parte de membro, ficou cego, ficou manco, isso é aparente? É. Aí eu vou lá e abro um tópico de dano estético. Tudo bem? Qual que é o artigo do pensionamento? Ó, tá aqui, gente, 950 do Código Civil. E o Jean perguntou, professor, se pedir reflexo e não tiver, tem algum prejuízo na nota? Não, não tem, Jean, não tem prejuízo. O único prejuízo, olha só o que eu falo, gente, você tem que ser inteligente. Imagina só, olha o que pode acontecer na sua prova. Imagina só que cai um exercício lá, que você tem que pedir um prêmio. Ah, não sei o que tem lá um prêmio que a empresa pagava, e não pagou para ir.
Aí você vai lá, abre tópico de prêmio e pede os reflexos. Você abre tópico de prêmio e pede reflexo. Fechou. Você não vai perder nenhum ponto na prova. Só que aí, o destino, ele é muito malvado com você. Aí cai lá na questão 2A, perguntando se prêmio é uma verba de caráter salarial. Aí você já escreveu isso aqui, ó. Na sua cabeça tá o quê? Prêmio tem reflexo, é caráter salarial. Aí você vai escrever aqui. Tem caráter salarial. Errou o exercício, gente. Então, tem que saber, gente. Tudo bem, professor, eu quero ficar pondo. Ok, mas você tem que entender, tá? Você tem que saber se determinada verba tem caráter salarial ou tem caráter indenizatório. Professor, como que eu vou saber isso? Gente, lê aonde está prevista aquela verba. A regra é que se for adicional, eu já falei essa dica para vocês. A regra é que se for adicional noturno, horas extras, insalubridade, periculosidade, etc e tal, tem caráter salarial, tá? Adicional. Beleza? Ok. A terceira parte da nossa peça são os pedidos. O que eu te peço do pedido? Só para você não esquecer o R cifrão. E eu pus assim, ó, olha só. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro para vocês. Escrevi o seguinte aqui, gente, ó. Apaga. Ó, se a peça, aqui em amarelo, ó, se a petição conter mais de 8 tópicos, você nem faz pedido. Você já vai direto para os requerimentos finais, tá? Por quê? O que acontece? Quando a FGV cobra muito tópico, 7, 8, 9, 10 tópicos, ela não pontua o pedido. Mas quando ela cobra pouco, 3, 4, 5 tópicos, aí ela pontua o pedido também. Então tem que ficar esperto para essa questão. Marcela, não precisa, pode ir direto, tá? A Lohane perguntou, professor, uma cicatriz gera dano estético? Gera dano estético, tá, Lohane? Se for aparente, gera dano estético. Diegão, posso colocar o quê? O pedido? Pode colocar. Se tiver linha, é que normalmente não tem linha, tá, gente? Eu falo para não colocar, porque normalmente aí não tem linha. Pode colocar dessa forma também. E aí a gente vai para os requerimentos finais. Ah, bom, eu ia falar, ué, tá faltando um requerimento final nosso aqui, né? Gente, lembra, requerimentos finais de reclamação trabalhista é NPP. Notificação para reclamada apresentar contestação ou apresentar defesa, produção de todos os meios de prova em direito admitido e procedência da ação. NPP. Ó, eu só quero que vocês tomem cuidado com uma coisa. Aqui, quando eu falei que não precisa fazer pedido, só fica atento para uma situação. Se teve tópico de tutela, aí você tem que reiterar a tutela nos requerimentos finais. Se você não quis fazer pedido. Se você fez pedido, beleza, tá? Agora, se você só abriu mérito da tutela, não fez pedido nenhum, foi direto para os requerimentos finais, reitera a tutela, tá? Porque normalmente isso vale 0,1. Então tá lá, ó, notificação, produção de provas e procedência. Dá-se a causa o valor de puta que pariu, perdão do palavrão, mas não esquece dessa merda aqui também, tá? Porque isso aqui vale 0,1. E aí o fechamento de sempre. Termos em que pede deferimento ou nestes termos pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Fechou? Gente, quem quer figuinhas aí para reclamação trabalhista, manda eu quero. Quem quer figuinhas, manda eu quero. E ó, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, tá? Comenta para mim também qual a peça que você quer que cai no seu exame de ordem. Qual é a peça que você quer que cai no seu exame de ordem? Ó, acho que o pessoal aqui tá gostando, gente. Olha lá, ó, todo mundo eu quero. Não, calma que a torcida da contestação vem já, Daniel. Muita gente para reclamação, tá certo. Ó, e vocês sabem que eu sou muito preocupado com vocês. Alguma dúvida, gente? Depois o pessoal do YouTube acelera essa parte do vídeo, não tem problema. Tem alguma dúvida? Certeza. Certeza absoluta, não tem dúvida? E não é para você falar assim, na hora da prova vai sair, professor. Não, gente, na hora da prova você não vai ter dúvida. Se você não tem agora, você tem um puta material completo, tá? Você estudou, você leu o CLT, não vai ter dúvida na hora da prova, tá, gente? Não vai ter dúvida. Vamos ver? Não. Os pedidos podem ser genéricos ou tem que especificar um por um. Carolina, o que acontece? É o que eu falei, tá? A FGV, antigamente, ela cobrava pouco
poucos tópicos na peça. E como ela cobrava poucos tópicos, ela pontuava tanto o mérito quanto o pedido. Valia, você tinha que fazer mérito e tinha que fazer pedido. Só que agora, nessa nova fase da OAB, ela tem feito muitos tópicos. 9. Ó, gente, não espere a sua prova. Se for reclamação, contestação ou recurso ordinário, não espere a sua prova com 5, 6 tópicos, não, gente. Espere a sua prova de 6 a 9 teses. De 6 a 9 teses. E aí, por ter muitos tópicos, Carolina, ela não tem pontuado o pedido, porque senão ela vai ter que tirar uns pontos importantes. Então, por isso que você pode fazer de uma forma genérica, tá? Recentemente, porque tem muito pedido. Ficou claro? O Robinho falou, professor, tem risco de cair a peça mandado de segurança antes das 60? Não vejo, Robinho, porque aí só vai ter uma tese. Gente, como que a FGV vai te pontuar em uma tese? Não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido, não. E vamos para a contestação. Vamos aí para a contestação. Pessoal, sobre contestação, coloquei o artigo aqui, ó. Só que, deixa eu só ver se eu coloquei lá embaixo, mas eu vou querer que você muda. Eu vou querer que você muda. Ó, aqui na contestação, eu quero que você escreva também, tá? Contestação. Eu quero que você escreva aqui, ó, e reconvenção. Errei. E reconvenção. E reconvenção. E aí você vai anotar o artigo da reconvenção, que é o 343 do CPC. Como eu gosto, gente, eu gosto de ver vocês responderem certo as minhas coisas. Ó, meu coração chega brilho, gente. Responde para mim, só para eu ficar feliz. Como que eu sei que tem reconvenção? Quantas vezes você já respondeu isso para mim, né? Como eu sei que tem reconvenção na contestação? Ah lá, gente. Ó, nossa senhora, o olho do professor chega a brilhar. Você tá vendo meu olho brilhar? É isso, gente. É isso que é da aula. Coisa mais linda. Exato, pessoal. Quando o empregado causa dano à empresa, tá? Se tiver dano à empresa, seja dano moral, cuidado, ou dano material, aí você não pode fazer só contestação. Cuidado com isso, gente, tá? Porque se cair, eu vi aí, alguém apostou, não sei se foi blog Exame da Ordem, sei lá, um trem assim, apostou em contestação com recomendação. Pessoal, se cair contestação com recomendação na sua prova, o nome da peça não é contestação. O nome da peça não é contestação. O nome da peça é contestação com pedido de reconvenção. Ou então, contestação e reconvenção. Tudo bem? Vou falar de novo. Se cair uma contestação com reconvenção na sua prova, o nome da peça não é só contestação. Então, você não pode pôr oferecer contestação. Você vai pôr oferecer contestação com pedido de reconvenção. Ou então, contestação e reconvenção. Isso tem que ficar muito, muito, muito nítido, muito claro aí na sua cabeça. Ok? Aí, o que eu pus aqui como asterisco? Lembrar, reconvenção será o último a pedir. O último tópico, mas você tem que colocar lá no preâmbulo, tá? Isso que eu estou falando, gente, tem que pôr no preâmbulo. Lembrar de endereçar ao mesmo juízo da reclamação. Para identificar uma contestação é simples, tá? Já vai ter tido uma reclamação trabalhista e você vai se manifestar. Lembrar do processo número e aí tá a análise da reconvenção, análise de reconvenção. Fechou? Só aí você já anotou o artigo 343 do CPC. E aí, gente, por mais que a contestação, os alunos tendem a achar que a peça é a mais fácil, ela é a de maior estrutura para nós, tá? A estrutura vai ser preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, reconvenção e requerimentos finais. Então, gente, ó, pelo amor de Deus, tem gente que está errando isso até hoje. Não tem pedido na contestação, não tem pedido na contestação. É preliminar, prejudicial, mérito, tá? Reconvenção e requerimentos finais. Não tem pedido na reconvenção, não tem pedido. Fechou? E aí nós temos o nosso mantra, né, gente? Ó, todo mundo, quando fala preliminar, pensa bobeira. Mas vocês não, gente. Quando fala preliminar, você já pensa no nosso lindo, maravilhoso, tudo de bom, que vai ajudar a gente pra caramba no exame da OAB, que é o artigo 337. Eu tenho certeza, gente, você nunca mais vai esquecer isso na sua vida, tá? Quando seu namorado estiver beijando lá, aí você vai lembrar da palavra preliminar, você vai começar a rir. Eu sei que eu vou te atrapalhar, tá? Mas aí depois você me conta, nossa, professor, aconteceu aquilo que você me falou. Tava lá, o rally rola, lembrei de preliminar, e aí, em vez de eu lembrar do negócio bom, eu lembrei do 337.
E brincadeira, hein? Gente, é assim que acontece, porque é repetição, tá? Falou em preliminar, pelo amor de Deus, não esquece disso. Artigo 337. E o mais importante, gente, se você quiser anotar aí, tá? Para quem não é meu aluno, o artigo 337 só serve para achar as preliminares. Então, ó, o 337 serve para você procurar. Isso aqui é um olhinho, ó. Procurar preliminar. Você não usa o 337 para fundamentar preliminar. Não usa o 337 para fundamentar a preliminar. Quem não é meu aluno, gente, conversa com quem é meu aluno, tá? Quem não é meu aluno, conversa com quem é meu aluno, porque ó, o artigo 337, de quem é da comunidade da aprovação, tem tanta remissão boa lá, que dá vontade de dar um beijo na boca do artigo 337. Ah lá, o Vinícius falou salvo litispendência e coisa julgada. Coisa julgada também pode, tá, Vinícius? Então, o 337 vai servir para procurar preliminar. Só que eu sou tão bonzinho que eu pus aqui as principais para você, tá? Primeiro, gente, coloquei o inciso 2, incompetência absoluta, e disse esquece relativa. Ó, de novo, para vocês afagarem meu coração, para deixar eu muito feliz, muito feliz. Por que não se discute, por que não se discute incompetência relativa em preliminar de contestação? Hein, gente? Por que não se discute incompetência relativa em preliminar de contestação? Só um vai me responder? Ah, bom. Aê, ó, meu coração e meu olho brilhando. Exato. Ó, gente, se você ficou com dúvida nisso, pelo amor de Deus, tapa na sua cara, tá? Por que não se discute, gente? Porque, conforme o artigo 800, a questão da competência territorial é discutida em peça apartada, artigo 800 da CLT, peça apartada, isso mesmo, em 5 dias. Então, não façam contestação. Mas a incompetência absoluta eu faço, tá, gente? E as duas que caem na sua prova, Camila, tinha preliminar de RO. Cuidado, preliminar de RO, aqui nós estamos falando de contestação. Ó, veja que nós estamos na contestação. Beleza? Você fez, estava lá no RO. Gente, e aí as duas incompetências que mais caem na OAB é essa daqui. INSS como parcela principal e matéria criminal. Olha, esses dias eu fiquei com medo, gente. Teve um aluno que me mandou mensagem assim, ó. Professor, como? Como que eu vou fundamentar a incompetência da Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento de FGTS? Aí a perna do professor já começou a tremer, eu falei, meu Deus do céu, eu vou infartar, a prova já está chegando, é dia 12, eu recebi essa pergunta. Gente, FGTS, a Justiça do Trabalho tem competência. A INSS é outra coisa, tá? São contribuições distintas. E o INSS, aqui, ó, para quem não é meu aluno, lembra que esse INSS aqui, que a Justiça do Trabalho não tem competência, é o INSS como pedido principal. Professor, como que eu identifico o INSS como pedido principal? Vai estar dizendo assim, ó, o empregador deixou de recolher o INSS. O empregado pediu o recolhimento do INSS uma vez que o empregador não fazia. Olha, ele está pedindo recolhimento mensal do INSS. A Justiça do Trabalho não tem competência para determinar isso. Ficou claro? Nítido na sua cabeça? Em matéria criminal, graças a Deus, nós temos lá a nossa fundamentação, que a FGV aceita, nos termos do artigo 114, inciso 9 da Constituição Federal, não compete ao trabalho julgar matéria criminal. Fechou? Beleza. Próxima preliminar que nós temos aí é a inépcia da petição inicial, gente. Inépcia da petição inicial, as duas causas maiores, a ausência de causa de pedir e pedido ou pedido indeterminado. Então, a ausência de causa de pedir e pedido indeterminado. Professor, como que eu identifico a ausência de causa de pedir? Lembra, gente, você vai pegar a petição inicial e vai olhar com muito carinho e muita atenção. Tem que ter o pedido. Qual que foi o pedido? Ah, adicional de periculosidade. E tem que ter a causa de pedir. Por que ele quer o adicional de periculosidade? Por exemplo, lá, a peça da Estela. A Estela queria o adicional de periculosidade porque ela era constantemente furada por espinhos.
Gente, se isso está certo, se está errado, nós vamos impugnar isso no mérito, tá? Agora, o problema é quando o exercício não menciona de onde que vem aquilo, né, pessoal? Então, o exercício vem e fala um monte de coisa e, afinal, diz assim, então, ele quer horas extras, equiparação salarial, adicional de periculosidade e dano moral. E você fica, da onde que veio esse dano moral? Por que que ele quer esse dano moral? Gente, quando você não entender por qual motivo ele quer, quando não tem motivo dele cobrar aquilo, tá? Eu vou abrir a preliminar de inépcia daquele pedido. E o pedido indeterminado, já caiu já 2 vezes na OAB, é quando, exemplo, a pessoa não fala o feriado que ela trabalhou. Fulano trabalhou nos feriados. Qual o feriado? Não falou, pedido indeterminado. Perempção, também é importante tomar cuidado, tá? É aquele prazo de 6 meses que a pessoa não pode entrar com a ação. Então, lá, entrar com a ação antes dos 6 meses previstos nos artigos. Qual? No 731 ou no 732. Importante também lembrar que na perempção há extinção de todo o processo. Extinção de todo o processo e não apenas de um pedido. Litispendência, gente. Tem aluno que está com dificuldade de entender isso até agora. O que é litispendência? São 2, 3, 4 ou mais ações, tá? Em que se repete o pedido. Ó, mesmo pedido, mesmas partes, mas no primeiro processo ainda não acabou. Normalmente, quando cai na OAB, fala que ele está em grau de recurso. Coisa julgada, pessoal, mesmas partes, só que o primeiro processo já transitou em julgado. Quem quiser lembrar da minha dica aí, tá? Acordo homologado, outra rima que eu criei aí para vocês. Acordo homologado, trânsito em julgado. Então, se falar assim, fulano fez um acordo com relação às horas extras. Depois, fulano entrou com o pedido de reclamação trabalhista, entrou com uma reclamação trabalhista, pedindo essas horas extras. Gente, coisa julgada, tá? Lembrei de uma coisa importante que aconteceu aqui numa peça, no simulado 6. Eu vou só abrir uma aspas no que eu estou falando, para voltar lá na reclamação trabalhista. Gente, o aluno escreveu assim, ó, lá no preâmbulo. Vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, por meio do seu advogado, adiante assinado, Aí ele escreveu, propor ação de reclamação trabalhista. Tá? Pessoal, tá errado. Pode zerar. Porque não chama ação de reclamação trabalhista, chama reclamação trabalhista. Então toma cuidado, tá? Não é ação de reclamação trabalhista, não. É reclamação trabalhista. Fechou aqui no mérito, então. Voltamos, coisa julgada. Matamos convenção de arbitragem. Se cair contestação, eu aposto que isso aqui deve aparecer, tá? Então, se tiver convenção de arbitragem... Gente, só cuidado uma coisa, tá? Se tiver convenção de arbitragem, você não vai falar de incompetência relativa. Nada disso, gente. Você não vai abrir um tópico de incompetência relativa. Você vai abrir um tópico que se chama convenção de arbitragem. Ficou claro? Você não vai abrir tópico de incompetência relativa. Você vai abrir tópico de convenção de arbitragem. O fundamento é o 507A e o pedido é que o processo seja extinto sem resolução do mérito. Ou, então, para que ele seja enviado para a Câmara Arbitral. O ideal é extinto sem resolução do mérito. Falta de prestação que a lei exige como preliminar, lembra, é a hipótese das custas. Então, eu distribuí uma reclamação trabalhista, faltei na audiência, não justifiquei a minha falta e o meu processo foi arquivado. Para eu soltar a segunda reclamação trabalhista, eu preciso pagar as custas dessa primeira reclamação. Se eu não pagar, eu não posso soltar a segunda ação. Quer dizer que se eu soltar sem pagar, a reclamada vai ter que abrir um tópico de falta da prestação que a lei exige como preliminar. Claro, claro e cristalino na cabeça de vocês. Fundamento está tudo aqui, gente. 844, parágrafo 2º e 3º. E por último, indevida concessão de justiça gratuita. Lembrar que você vai tratar dos termos da justiça gratuita. E, gente, você não vai pedir extinção sem resolução do mérito, tá? Cuidado. Você vai pedir só para que não seja concedida ou que seja negado o pedido de justiça gratuita. Simples assim. Agora, o mais importante, o que os alunos têm mais dificuldade.
o pedido do tópico de preliminar. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Sério mesmo. Olha só para mim. Olha só para mim. O seu pedido, em regra, no tópico de preliminar, não é improcedência, não é indeferimento. Eu não quero que você use essas palavras. Eu quero que você use a expressão sem resolução do mérito. Extinção sem resolução do mérito. Então, qual que é a regra? A regra é que a hora que você chegar no seu pedido, você fez o fato, fez o fundamento, pedido, extinção sem resolução do mérito. Beleza, gente? Beleza. Escreve aí para mim no chat. Extinção sem resolução do mérito. Gente, o pedido no tópico de preliminar de contestação é extinção sem resolução do mérito. Nos termos do 485. E aí você tem que olhar lá qual o inciso, tá? Nós destacamos aí o 1, o 4, acho que o 6, o 7, tá tudo grifado aí na sua CLT organizada. Mas o que eu quero pôr na sua cabeça, gente, é que você não use palavras do tipo improcedência, indeferimento. Não usa isso em preliminar. Preliminar, você vai pedir a extinção sem resolução do mérito. Acontece que essa extinção sem resolução do mérito pode ser de todo o processo, ou pode ser de algum pedido específico. E aí eu não consigo te falar a regra, porque você tem que analisar o caso concreto. Se aquele problema que o reclamante fez for prejudicar todo o processo, você vai pedir extinção de todo o processo sem resolução do mérito. Agora, por exemplo, se é um pedido que tem que ser inepto, você vai pedir a extinção daquele pedido sem resolução do mérito nos termos do 485. Fechou? Mas, gente, eu quero pôr mais na sua cabeça, para que você não se utilize de expressões do tipo indeferimento, do tipo improcedência. Não, gente. Preliminar, guarde na sua cabeça, extinção sem resolução do mérito. E prejudicial. Gente, aí prejudicial, pelo amor de Deus, é um dos tópicos mais fáceis que tem na sua prova, tá? Que é de prescrição. Não, Diego, não vamos arriscar, tá? Não vamos arriscar. É que a gente não sabe se dá certo porque nunca caiu na prova. Mas é melhor não arriscar, gente. Justiça gratuita, você vai pedir para que não seja concedido os benefícios. Prejudicial de mérito, eu vi que vocês já gritaram aí também, tá? Prejudicial de mérito, gente, para nós, na Justiça do Trabalho, está ligado com prescrição. Não dá tempo da gente estudar a prescrição aqui, né? Nós temos a prescrição bienal e a quinquenal. Todos os fundamentos estão aqui para você. Agora, o que eu queria destacar é que, acolhendo a prejudicial de mérito, o juiz extingue com resolução do mérito. Com resolução. E eu só quero te falar uma coisa, gente. Esse com resolução do mérito, se for na bienal, vai ser de todo o processo. Todo o processo. E se for na quinquenal, presta atenção em mim, se for na quinquenal, você vai escrever o quê? Extinção com resolução do mérito dos pedidos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Não confia na sua data, não, gente. Escreve essa expressão, tá? Extinção com resolução do mérito dos pedidos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Não escreve só data. Não escreve só data. Use a expressão dos pedidos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. E, pelo amor de Deus, não vai errar a coisa mais tonta em direito do trabalho. Gente, a prescrição quinquenal, eu não conto lá ela retroativa do término do contrato de trabalho. Eu conto de quando entrou com a ação. Então, é 5 anos antes do ajuizamento da ação. Fechou? Mérito, gente, se vira, é a parte mais fácil da nossa prova, tá? Se cair uma contestação, por exemplo, você tem que dar um jeito de impugnar, abre tópico e vai impugnando. O que o reclamante pediu? É horas extras, equiparação salarial e periculosidade. Gente, abre tópico e vai impugnando um por um. Lembrando que pode acontecer de cair aquelas bobeiras, né, do artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, o mérito se rebate tudo, e lembra que quando chegar na parte do P, do FA-FU-P do seu tópico, o FA é o fato, o que o reclamante quer, o fundamento, por que ele não tem direito àquilo, e o pedido, tá? Você vai colocar, requer a improcedência do pedido. Então, por exemplo,
O reclamante quer o pagamento de horas extras. O reclamante trabalhou no limite previsto no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, de 8 horas diárias. Faz o pedido, requer a improcedência do pedido de horas extras. Simples assim, simples assim. Reconvenção, coloquei, a gente já tratou, tá? Eu só queria recapitular isso daqui, ó. Lembrar de se utilizar dos artigos da responsabilidade civil. Porque como a reconvenção está ligada com dano, gente, o artigo que fala que quem causa dano a outrem fica obrigado a reparar são todos esses daqui, 186, 187 e 927 do Código Civil. E lembrar de colocar o valor do pedido e os honorários na reconvenção. Aqui faltou o artigo, se você quiser anotar aí, é o 791, parágrafo 5º, 791A, tá? Opa, 791A, parágrafo 5º da CLT. Fechou? E requerimentos finais. Tem que ter produção de prova, o acolhimento das preliminares, das prejudiciais, no mérito para que o processo seja julgado improcedente e o reclamante condenado ao pagamento de honorários. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB número, e matamos a contestação e reconvenção. Deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Professor, se não sobrar linhas, eu posso fazer o requerimento final genérico? Pode, gente, pode, tá? Isso aqui pode ser feito genérico. Por exemplo, você fala assim, ó, o acolhimento das preliminares, vírgula, tira isso aqui, põe o acolhimento das prejudiciais, vírgula, e no mérito para que todos os pedidos pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Isso pode ser feito. De novo, pessoal do YouTube, se quiser passar para frente aí. Pessoal, alguma dúvida? Professor, faço o pedido de honorários no mérito e na reconvenção? Sim, sim. A OAB pontuou separado, tá, Karen? Ela vai pontuar separado. Ela vai pontuar os honorários sucumbenciais da contestação e os honorários sucumbenciais da reconvenção. Então, tem que pôr 2 vezes se tiver reconvenção. Quem mais? Alguma dúvida? Não? Beleza, então. Vamos para os recursos. Gente, está acabando a aula, como eu falei. Eu vou gastar aqui mais uns 15 minutos no máximo, tá? E aí a gente já encerra. Então não vai embora não. Fica aí. Tá acabando. Vamos falar a respeito de recursos. Gente, por mais que aqui nós vamos trazer a estrutura de todos os recursos, nunca na OAB, tá, caiu recurso de revista. Contra razões, caiu uma vez em uma reaplicação de prova, salvo engano foi em Porto Alegre, acho que foi isso. Em uma reaplicação de prova em Porto Alegre. Mas o normalzão nunca caiu. Qual que é a peça que mais cai de recurso? É o recurso ordinário. Todos os fundamentos estão aqui para você. Tá? Todos os fundamentos estão aqui para você. O que eu preciso pôr na sua cabeça? Na verdade, recordar, né? Puxar ali aquele ponto que nós já falamos. Pessoal, recurso. Falou recurso, você tem que lembrar que são 2 peças. Ou 2 partes, tá? Para não confundir sua cabeça. 2 partes. Primeiro, folha de rosto e depois razões recursais, tá? Então, folha de rosto e razões recursais. Sempre, gente, qualquer recurso, agravo de instrumento, embargos do 894, qualquer recurso tem que ter 2 partes, folha de rosto e razões recursais. Tudo bem? Só que aqui, ó, tá em azul, para que você preste atenção. No recurso, gente, diferente da reclamação e diferente da contestação, você tem que identificar quem é o seu cliente. Então, você tem que identificar. Seu cliente pode ser o reclamante, mas pode ser a reclamada. Então, você tem que ler com muita atenção, gente. Muita atenção. A Carolina colocou aqui, ó, professor, se for recurso e esquecer a 2 partes, a peça é zerada? Carol, eu tive um caso, tá, de recurso que eu fiz para a pessoa, a OAB zerou a peça dela, porque ela não fez em 2 folhas. Ela fez como se fosse reclamação trabalhista, zerou. Aí eu tentei falar que na CLT está dizendo que é por peça simples, mas
Não adiantou nada. Zerou, tá? Zerou. Eu faço recurso também, gente, mas graças a Deus vocês vão só me indicar para os seus colegas, porque vocês não vão precisar de recurso lá na prova de vocês, não, tá bom? Então, cuidado, presta atenção, muita atenção, quem vai ser o seu cliente para você fazer o seu recurso. É isso que está escrito aqui no azulzinho. E aí tá lá, ó, reclamante, gente. O reclamante precisa procurar os pedidos improcedentes, mas só que tem que tomar cuidado com os adicionais e reflexos. Por exemplo, imagina lá, o exercício fala assim, ó, o juiz julgou procedente o pedido de 3 horas extras e determinou que essas 3 horas extras fossem pagas com adicional de 20%. Pessoal, tem que fazer recurso? Tem. O adicional de horas extras, nós sabemos lá, 59 parágrafo 1º, ele é de 50%. Então, não pode pedir aí, não pode deixar essa sentença que condenou em 20%. E a reclamada, aí é mais fácil, eu vou procurar os pedidos procedentes. Então, tudo que foi procedente, eu vou procurar para pedir a improcedência. Pego o que foi pedido procedente e vou pedir a improcedência. Tudo bem? E eu coloquei como destaque aqui também nas contrarrazões. Gente, as contrarrazões, o seu objetivo é que a sentença seja mantida. Então, você jamais vai pedir reforma em contrarrazões, tá? Jamais não, porque nós temos uma exceção que é a nulidade, né? Se tiver nulidade, você até pode pedir aí reconhecimento da nulidade, mas a regra é que nas contrarrazões você não pede a reforma. Você pede a manutenção da sentença. O que é importante dos recursos na folha de rosto? Gente, aqui eu fiz questão de lembrar a folha de rosto com vocês. Então, ó, endereçamento, para onde que eu vou colocar? Para quem deu a decisão recorrida. Então, é o juízo a quo. Gente, eu evitei até ficar escrevendo essas palavras técnicas para vocês. Escrevi bem besta mesmo, ó. Quem deu a decisão. Então, se, por exemplo, for eu estou fazendo o RO, quem que deu a decisão, a sentença? Foi o juiz do trabalho. Então, eu vou mandar para ele mesmo, ao douto juízo da vara do trabalho dele, tá? As qualificações das partes, ali já tem o nosso preâmbulo base. Aí eu coloquei interpor, lembrar que a palavra é interpor, e lembrar de você mandar o recurso subir, né, gente? Ou pedir para o recurso subir. Então, você vai interpor o recurso ordinário a ser encaminhado para o TRT da, lembra, 674, tal região. Olha lá no artigo 674 e manda endereçar para o Tribunal Regional do Trabalho. Se for o TST, gente, interpor recurso de revista a ser encaminhado para o Tribunal Superior do Trabalho. Ou então, para que seja remetido, pode colocar isso, tá? Para que seja remetido ao Tribunal Superior do Trabalho. É assim que você vai colocar no preâmbulo. E aí chega a parte importante dos recursos que eu tenho medo. Pressuposto de admissibilidade. Gente, ó, essa frase aqui, ó, encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Isso aqui sempre vai ter, gente. Essa frase, encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, essa frase sempre vai existir. Só que eu já coloquei a exceção para vocês. Só não vai ter essa frase nas contrarrazões. Quem quiser anotar o porquê, é que contrarrazões, tecnicamente, não é um recurso. Por mais que nós vamos utilizar a mesma formatação, contrarrazões não é um recurso, tá? Então, você não tem pressuposto de admissibilidade. Acontece que a FGV, ela é meio chatinha com o pressuposto de admissibilidade, mas só um pouquinho. E você tem que recordar que ela te exige você destacar 2 pressupostos de admissibilidade. Só que se você destacar, gente, esses pressupostos de admissibilidade de forma incorreta, só aqui, é só nessa hipótese, se você fizer isso a mais, você vai perder ponto. Então você tem que saber certinho quando que você vai colocar que estão sendo recolhidas as custas e quando que você vai colocar que está sendo recolhido o depósito recursal. Fechou? Aí está escrito lá, ó. Se tiver que colocar, escreve. Está sendo o depósito recursal, segue guia anexa e as custas processuais conforme guia em anexa. Deixa eu só ver se eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui, gente, ó. Eu fiz aqui, olha lá, ó. Reclamante nunca paga depósito recursal, toma cuidado, e só paga custas se for total improcedência. Quem quiser colocar também, põe aí, né?
Se tiver justiça gratuita, não paga. Se tem justiça gratuita, não paga. Gente, só não esquece disso, porque o reclamante, ele pode ser condenado ao pagamento de custas. O reclamante pode ser condenado ao pagamento de custas. E precisa escrever alguma coisa? Não. Jean, você só precisa escrever isso, ó. Encontram-se presentes todos os pressupostos de acessibilidade do recurso. Aí você vai pôr um ponto aqui e acabou. É só isso que você vai escrever, tá? Pergunta da Rabi. Professor, no depósito recursal, por exemplo, recolhido pela metade, tem que fundamentar no artigo? Ah, isso eu acho bom, gente. Imagina só, pessoal, que o exercício fale, por exemplo, que o seu cliente é um empregador doméstico, um patrão doméstico. O patrão doméstico, gente, ele recolhe o depósito recursal pela metade. Ele paga metade. Aí é bom que você escreva. Segue o pagamento de metade do depósito recursal. E aqui pode pôr só o artigo, tá? Conforme estipulado no 899, parágrafo 9 ou 10, acho que agora é o 9, tá? 899, parágrafo 9 da CLT. Fechou? Beleza? Então tá ok. Aí, se o reclamante perder, por exemplo, somente um pedido, paga custas? Não, não, gente, ó, tá aqui, ó. Ó, o reclamante só paga custas em total improcedência. Então, se ele ganhou um pedido, ele já não paga custas, a reclamada que vai pagar. Ficou claro aí, Diegão? Gente, eu deixei aqui os outros dois pressupostos de admissibilidade de recurso de revista. Hashtag vai que, né? Vai que. Ó, vai que. Tá aí, gente. No recurso de revista, você vai ter que destacar, além dos outros dois, pré-questionamento e transcendência. Tá? Pré-questionamento e transcendência. Então tá lá, ó. Só escrever isso. Pré-questionamento, abre a súmula 297 e já tá certo. E transcendência, você vai explicar o artigo 896 da CLT. Finaliza a folha de rosto, recebimento do presente recurso, intimação da parte contrária, aplica o 900 e a remessa para o tribunal que está acima de quem deu a decisão. Passa o traço, né, gente? Ó, passa o traço e, pelo amor de Deus, nada de ficar escrevendo um monte de coisa, recorrente, recorrido, nada disso, gente. Depois do traço, você vai pôr ao egrégio TRT, ou então ao colendo TST, e aqui faltou, né? Você vai colocar razões. Se for recurso ordinário, de recurso ordinário. Razões de recurso. E tá bom, gente, parou, tá? Não precisa pôr mais nada, não. Põe só razões de recurso ordinário e beleza. E aí a gente vem para as preliminares de recurso ordinário. Gente, as preliminares de recurso ordinário são todas as matérias que estão nos 337 e mais eventual nulidade. Se você identificar a matéria do 337, gente, cuidado, o seu tópico vai ficar assim, ó. O juiz, por exemplo, não acolheu a preliminar arguida pela reclamada. Fundamento. Nos termos do artigo tal, a Justiça do Trabalho, assim assado, faz o pedido. Sempre que for pedido em recurso, gente, tirando contra-razões, você vai pedir a reforma da sentença. A primeira coisa, sempre começa com isso. Portanto, ou então, diante do exposto, requer a reforma da sentença. A reforma da sentença. Sempre começa com isso. Para acolhimento da preliminar e extinção sem resolução do veto, papapá. Então, isso seria a preliminar de 337. Agora, nulidade, gente, aí é facinho, né? Nulidade é o Louis Vuitton. Nossa bolsa cara lá, bolsa da Louis Vuitton. Você vai escrever simples. O juiz não ouviu a testemunha do reclamado. Nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, não é da CLT, artigo 55 artigo 5º, né, inciso 55 da Constituição Federal, tal medida é nítido cerceamento de defesa. Pronto. Faz o pedido, requer seja reconhecida a nulidade. Então, você vai pedir para que seja reconhecida a nulidade e para que o processo volte para que seja feito aquilo que o juiz não fez. O que o juiz não fez? Ele não ouviu testemunha? Então, nulidade para que o processo volte e a testemunha seja ouvida. Ah, foi perícia, professor. Nulidade, que o processo volte para, então,
que se tenha aí a perícia que foi indeferida. Pode falar, Diegão. A Camila só pôs assim, deixa eu ver. Peço a reforma nas preliminares. Pode pedir, Camila. Pode pedir. Não, Rony, não tem misericórdia divina nenhuma, não. Vocês estão sabendo tudo disso aqui, gente. Aqui é só revisão. Só revisão. Ô, Diegão, essa parte é lá nos requerimentos finais, tá? O conhecimento do recurso é só nos requerimentos finais. Aqui nós estamos falando do pedido dentro do tópico. Ó, FAFU-P. Estamos falando do P, do pedido dentro do tópico. Então, preliminar de recurso, de novo, gente, tá? Preliminar de recurso é tudo que está no 337 e mais eventual nulidade. Se for 337, você vai pedir a reforma para acolhimento da preliminar, por exemplo, para a reclamada. Se for para o reclamante, reforma para que seja afastada a preliminar. E se for prejudicial, se for nulidade, você vai pedir para que seja reconhecida a nulidade ou declarada a nulidade para o processo voltar para fazer aquilo que não foi feito. Fechou? Beleza? E aí eu pus uma observação importantíssima aqui, ó, gente. Deixa eu grifar, ó. Nas preliminares de contrarrazões, você precisa pedir o não conhecimento do recurso da parte contrária. Ou então, gente, aqui em vez de não conhecimento, você pode pedir para que seja denegado segmento. Então, nas contrarrazões, pelo amor de Deus, não esquece disso, preliminar em contrarrazão é diferente dos outros recursos. Nas preliminares de contrarrazões, eu vou analisar se o recurso da outra parte foi interposto no prazo correto, tá? Ou então, se esse recurso pagou o preparo. Se não foi interposto no prazo correto, eu abro tópico, peço para que seja denegado segmento. Ou então, se não foi pago o preparo, eu abro o tópico também e vou pedir aí para que não seja conhecido o recurso ou que seja denegado o segmento. Tudo bem? Contrarrazões aqui também falei. Gente, prejudicial, a mesma coisa de sempre, prescrição, não vai ter erro. No mérito, a gente já falou aqui em cima, a principal parte do mérito, ó, você tem que procurar, cadê? Aqui, ó, isso aqui, no mérito, tem que ficar atento, tá? Você tem que procurar os pedidos que forem procedentes ou improcedentes, depende da parte para quem você for advogar. Então, tá aqui no mérito, você tem que ficar atento. E eu pus um esqueletinho, gente, de redação do mérito, ó. Fato. O juiz julgou dessa forma. Fundamento. A sentença não deve ser mantida, pois o quê? O artigo tal fala isso, a súmula tal fala isso, a OJ fala isso, e faz o pedido. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para papapá. E nas contrarrazões, tem diferença, você sempre vai pedir a manutenção. Sabe aqui que o Jean perguntou? Nas contrarrazões, são só essas duas hipóteses de preliminar? Jean, não, na verdade tem mais as nulidades, tá? Mas se você não quiser saber disso, não vai ser isso que vai causar a sua reprovação, tá? Mas se tiver nulidade nas contrarrazões, você também pode ir lá em preliminar de contrarrazões alegar a nulidade, igual nós vimos na aula. E aí vem requerimentos finais do recurso. Sempre, gente, por favor, pelo amor de Deus, o primeiro requerimento final que você vai fazer em recurso é o conhecimento. Conhecimento do recurso. Tá? Então, chegou no recurso, primeira coisa, conhecimento. Aí depois, tem preliminar? Pede o acolhimento. Tem prejudicial? Pede o acolhimento. E no mérito, a reforma da sentença. Professor, posso fazer genérico? Pode, gente. Pode fazer genérico. Não tem problema nenhum. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Dúvida de recurso aqui, gente? Minha alma tá salva, Luana? Então tá bom. Ó, eu vou só falar algumas considerações aqui para vocês. Gente, o que eu vou falar pela 89ª vez na cabeça de vocês? Ó, vou até parar de compartilhar a tela aqui, porque vocês vão ficar olhando para o exercício, para o material. Pessoal, o que eu vou falar para vocês agora? Presta muita atenção, tá?
Presta muita atenção. O principal da sua prova é você abrir tópico. O mais importante da sua prova é você abrir tópico. E cada tópico que você abrir é com fato, é com fundamento e é com pedido. Então, gente, o que eu preciso acalmar seu coração nesse momento? Mais uma vez. Olha só para mim. Olha para mim. Não importa a peça que vai cair na sua prova. Não importa a peça que vai cair na sua prova. Você, independente da peça, tem que conseguir abrir tópico, gente. E cada tópico que você abrir é fato, é um fundamento que você vai procurar lá no seu índice remissivo e é um pedido. Sempre, pessoal. Então, por exemplo, vocês estão morrendo de medo, gente. Ai, professor, se cair recurso de revista. Gente, se cair recurso de revista, tá? Você vai utilizar a estrutura do recurso ordinário e abre tópico, gente. Qual que é o fato? O acórdão do TRT, beleza. Qual que é o fundamento? O acórdão violou a súmula, o acórdão violou o artigo e faz o pedido, gente. O que você quer com o seu recurso? Você quer reforma da sentença. Então, qualquer coisa. E eu falo assim, gente, por exemplo, caiu uma ação rescisória. Aconteceu o fim do mundo. Fim do mundo. Aí você já vai lá, joga na Mega Sena. Você vai ser sortudo lá na ponte que partiu. Pessoal, caiu a ação rescisória. O que você vai fazer? Pensa qual estrutura que você vai usar. Ação rescisória não é recurso, por exemplo, e abre tópico, gente. Se vai pôr como preliminar, se vai pôr como prejudicial, a FGV não vai se importar com isso. A mesma coisa, pelo amor, não é para você ficar com medo se cair embargos à execução. Primeiro, como é que você vai identificar embargos à execução? Gente, o processo tem que estar em fase de execução, tá? Não tem que ter tido nenhuma sentença na execução, lembra disso, tá? Porque se teve sentença na execução, se o juiz já decidiu sobre esses embargos de execução, você tem que fazer agravo de petição, que aí é recurso. Agora, se ele não decidiu nada, gente, a peça cabível na execução são os embargos. E aí, gente, embargos de execução, se cair isso na sua prova, não tem preliminar, não tem prejudicial, não tem nada, gente. Você vai colocar lá o endereçamento ao juízo, vai fazer o preâmbulo normal, só não esquece de escrever embargos de execução, tá? Eu até permito você esquecer o artigo. Só que aí você tem que abrir tópico. O que aconteceu de errado, gente? Ai, o penhorou bem que não podia penhorar. Abre tópico. Ah, e a correção monetária está errada. Abre tópico da correção monetária. E o sócio não podia estar aqui no polo passivo. Abre tópico. Pessoal, o mais importante da sua prova não é a estrutura da peça, gente. O mais importante da sua prova é você abrir tópico com fato, abrir com fundamento e abrir com pedido. E ó, eu vou falar para todos vocês. Nós que estamos aqui fazendo a segunda fase em trabalho, somos muito privilegiados. Porque, gente, os nossos índices remissivos são muito completos. Então, você tem que ter calma, gente. Tem que ter calma e procurar no índice remissivo. Agora, se você fosse borrar na calça, morrer de medo e não conseguir achar nada, aí não vai ser aprovado. E não precisa, tá? Você tem que ter também um pouco de confiança para sua prova. De novo, gente, o mais importante da sua prova não é estrutura de peça. O mais importante da sua prova são os tópicos. Abre tópico nessa porcaria. Ó, quando você estiver lá na sua prova, caiu um trem diferente, gente, eu vou estar do seu lado falando isso aqui. Abre tópico dessa porcaria. Gente, pensa o que você quer com aquilo. Cabeça de advogado. Ah, é recurso, eu quero reforma. Vê o que foi ruim para o seu cliente, gente. E abre tópico pedindo reforma. Reforma, reforma, reforma. Pelo amor de Deus. E vocês sabem que eu tenho uma experiência excelente nisso, né, gente? Para quem não me conhece aí, eu prestei o exame 13 da OAB. Foi o único exame que caiu em embargos de execução. Eu não assisti a aula no meu cursinho de embargos de execução. Eu não tinha nem noção. Eu odiava a fase de execução dentro do processo de trabalho e eu tive que me virar. Então, gente, eu sou a prova viva que se você chegar na sua prova, cair um trem nada a ver, e você ficar com medo e se cagar na calça, você não vai ser aprovado. Mas não foi isso que eu fiz. Eu me concentrei e pensei, o que eu quero com isso aqui? Vamos ver o que está errado. Ah, está errado isso, isso, isso e isso. E aí, eu fui lá e fui abrindo os tópicos. E deu certo. Eu fui aprovado no exame 13 da OAB. Beleza?
Isso aí, Diego. Perfeito, perfeito. Gente, vocês, a Rony mandou aqui, ó. Eu queria fazer dupla com você. Gente, quem assistiu todas as minhas aulas, participou das lives, fez os simulados, viu aí as nossas correções de simulado. Gente, eu tenho certeza que você já faz dupla comigo. Eu estou do seu lado todas as vezes que você está fazendo prova. E aí na OAB, eu também vou estar do seu lado. Eu vou estar falando o que você tem que fazer, tá? Às vezes você vai escrever e falar, nossa, o Renato tinha falado, vou prestar atenção nisso. Então, com certeza, eu vou estar do lado de vocês. Beleza? Gente, então é isso, tá? Então é isso. Eu não vou me despedir de vocês. Eu espero vocês no sábado, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de gestão de emoção, para a gente não ficar tão preocupado com a prova. Eu vou tirar dúvidas, pode trazer suas dúvidas no sábado, as dúvidas de vocês, você que assistiu ao vivo, você que assistiu gravado. Sábado às 13, vou estar ao vivo aqui de novo para fazer uma pequena revisão e trazer um pouco dessa questão mental para a prova. Tudo bem? Meus queridos, gratidão a todos vocês que estiveram aqui online. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui no vídeo gravado no YouTube. Já sabe, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal do professor, porque, ó, aqui não vai ser só AB, não. Nós vamos aumentar esse canal, nós vamos trazer muita coisa aqui também sobre prática trabalhista. Vocês já sabem, eu quero fazer audiência ou junto com você, ou contra você, agora, nesse juízo 100% digital. A gente vai andar aí esse Brasilzão inteiro fazendo audiência trabalhista. É isso que eu quero, tá? É isso que eu quero, andar de mãos dadas com vocês, para a gente fortalecer a advocacia trabalhista do Brasil inteiro. Beleza? Pessoal, beijo para vocês, amo todos, fiquem com Deus, bons estudos, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, gente!